Cristo voltará, isto é certo. É promessa de Deus. Jesus veio ao mundo, morreu por nós numa cruz, ressuscitou vencendo a morte e voltará para nos buscar. Essa promessa Deus fez aqui, Jesus fez aqui, enquanto encarnado, enquanto divindade encarnada, fez aqui nos prometendo que voltaria para nos buscar. E esta promessa se cumprirá. Quando? Nós não sabemos. É tempo de Deus, é promessa de Deus, e Ele há de cumprir no tempo certo. Nós precisamos viver confiando na palavra de Deus. É uma esperança, não esperança de esperar por algo que pode acontecer ou não, mas uma esperança da expectativa. Eu sei que vai acontecer, mas eu não sei quando vai acontecer. É uma verdade e dela nós não podemos duvidar. Acontece que, desde os tempos de Pedro, já apareceram falsos profetas, falsos mestres, que duvidavam e até mesmo escarneciam da promessa de que Cristo voltaria. Dá uma olhada em 2 Pedro 3, versículos 3 e 4. Lá diz assim: tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então veja, já nos tempos de Pedro, isso já acontecia. Já aconteciam pessoas escarnecendo da promessa da volta de Cristo e levantando dúvidas a respeito disso. E qual era a questão? A questão é que Jesus estava demorando voltar. Jesus já tinha vindo, segundo os crentes lá, tinha ressuscitado, porque muitos viram, mas haviam muitos que duvidavam até da sua ressurreição. E como Jesus não voltou, não apareceu de novo para aquela população daquele tempo, então apareciam mestres ou falsos mestres que viviam segundo suas paixões e que duvidavam e escarneciam da volta de Cristo. Será que a gente tem vivido tempos deste jeito? Será que a gente vê pessoas duvidando da Bíblia, da revelação de Deus a nós, da sua palavra em nossas vidas? Ou será que não? A gente tem visto sim, pessoas afirmando que a Bíblia é um livro velho, é um livro desatualizado e que não nos serve mais para ensinar nada, o que é uma grande mentira. A Bíblia sim é atual, a promessa de Cristo é certa, ele cumprirá e ele voltará para nos buscar. Pedro, ensinando a respeito desse assunto, nos deixou um trecho ali em 2 Pedro 3, de 8 a 18, que diz assim: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e suas obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém,
segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não vos suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Acautelai-vos, olha que interessante. Estou prevenindo vocês. Eu estou dizendo de antemão, estou prevenindo de antemão que estas coisas acontecerão. E talvez já estivessem até acontecendo, né? E Pedro, ele quer dar um alerta. Cuidado, não caia nesta falácia, né? Não caia neste engano, porque muitos virão e tentarão deturpar os ensinamentos de Cristo. Tentarão ensinar coisas diferentes. Tentarão falar que isso tudo está vencido, que isso tudo é passado. A Bíblia é um livro até bom, ensina coisas boas, mas existem outras doutrinas a aprender. Cuidado! Existem religiões, por assim dizer, ou seitas, ou outras correntes religiosas que usam outras literaturas complementares à Bíblia como sagradas. Eu não estou dizendo aqui que você não deva pegar um texto bíblico e ler um comentário bíblico a respeito daquele texto, ou tentar estudar a história que havia naquela época, a situação, o local, como era aquela cidade, se havia comércio, se não havia, como era a sociedade, como é que era a influência do Império Romano no Novo Testamento, enfim, todas essas informações trazem para a gente um contexto maior e nos ajudam a compreender melhor o texto bíblico. Agora que eu estou dizendo para você que o texto bíblico é o texto bíblico, a palavra de Deus já foi completamente revelada a nós e não há nada a acrescentar, muito menos a tirar. Portanto, tudo que está na Bíblia, se não se cumpriu, será cumprido. E é promessa de Deus e ele não deixará de cumprir. Veja que logo no primeiro século já apareceram mestres ensinando coisas contrárias a isso, dizendo que as coisas que Cristo havia dito não se cumpririam. Porém, nós temos visto e presenciado coisas acontecendo em nossos tempos, cumprindo o que Jesus falou. Portanto, sejamos cautelosos. Portanto, estejamos atentos a todas essas coisas, porque a vinda de Cristo é certa. Essa é a lição número 12 da revista Palavra e Vida, edição número 74. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense. Está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá, baixar a revista em PDF e acompanhar os estudos aqui conosco. Essa revista tem por tema Fé e Verdade, reflexões nas cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas, e foi escrito pelo pastor Ronaldo Gomes de Souza. Essa 12ª lição tem por tema a vitória da verdade. Foram 2 lições apenas a respeito da 2ª carta de Pedro. Também é uma carta pequena, uma carta com 3 capítulos, então uma carta
não com muito conteúdo, é com pouco conteúdo, mas são conteúdos extremamente importantes. Mas vamos lá, o nosso primeiro tópico fala que Jesus voltará, uma certeza, é certo que Cristo voltará. Plena certeza que isso vai acontecer, mas não dá para afirmar quando acontecerá. Já apareceram e aparecerão pessoas dizendo vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser no ano 2000, 10.000, 3.000, 5.000, enfim, aparecerão pessoas dizendo assim, coisas dessa natureza, mas nada disso é real, porque a gente não sabe quando Jesus voltará. Se ele voltará, não é um questionamento que os crentes levantam. Nós temos certeza que Jesus voltará. Então não é se, é quando. Quando ele voltará, também nós não sabemos. Sabemos que será como um ladrão. Ou seja, é a questão, o que cria ansiedade nessa questão é a questão da demora. Por que Jesus está demorando a voltar? Por que ele não volta logo? Por que ele não cumpre logo a sua promessa? E Pedro, desde aquele tempo, olha, nós estamos falando de praticamente 2.000 anos atrás. Desde aquele tempo Pedro tentava responder este porquê. Porque ele está, entre aspas, demorando. Olha só, demorar, aí a gente entra que a demora é uma evidência da eternidade de Deus, é um subtópico desse item. Demorar é um verbo que tem a ver com a noção de tempo. E tempo é algo que tem a ver comigo, com você, conosco, seres humanos. Nós estamos presos a esta questão do tempo. O tempo é uma linha linear, vai ficar ruim, né? É uma linha, é uma sequência. O tempo para nós não volta atrás. Nós, ao passar do tempo, vamos crescendo, envelhecendo, até que nascemos até morrer. Essa é a nossa linha do tempo. E nessa linha do tempo, as coisas vão acontecendo e nós não temos oportunidade de voltar. Mas tempo para Deus é uma noção completamente diferente, é uma situação completamente diferente. Por isso Pedro começa esse versículo 8 dizendo: "Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia." Deus tem outra relação com o tempo, né? Deus vai cumprir a sua promessa de mandar seu filho ao mundo, mas o tempo para ele é diferente. Deus não é limitado ao tempo. A Bíblia diz que Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele sabe de todas as coisas, ele tem a pré-ciência, ele tem a onisciência, sabe de todas as coisas, ele tem a onipresença, ele está presente em todos os lugares. Portanto, o tempo é uma noção que nos prende. É difícil a gente imaginar uma situação sem tempo, porque é um conceito no qual nós estamos presos. Quando eu tento imaginar uma situação assim, sem tempo, eu me imagino Deus olhando uma linha, sabe aquela reta real, aqueles números não sempre para a direita, ali sempre aumentando e é infinita? Eu imagino Deus olhando aquela reta de fora. Ele não está preso a ela, ele não está preso a essa noção. Portanto, atrasar, demorar, acontecer, são coisas que ocorrem para pessoas como nós fica difícil, para seres humanos que estão presos à linha do tempo, né? Pedro quer trazer essa noção que um dia para Deus é como 1.000 anos, aí que 1.000 anos é como se fosse um dia para Deus, né? Aí podemos voltar naquela
naquela noção da criação do mundo, o mundo foi criado em 7.000 anos ou 6.000 anos, como a gente conhece? Pode ser. Não, um dia para Deus é como 1.000 anos é como um dia. Então, a noção de dia, de tempo para Deus é uma outra noção. Não que Deus não possa ter criado o mundo em um dia, pode. Ele pode ter criado em um dia ou em 6 dias ou em 6.000 anos. Enfim, essa noção de tempo para Deus não é uma noção relevante para ele, porque a hora dele é a hora que ele acha que deve fazer. E o que a gente está querendo dizer aqui é que Deus não está preso a essa noção de tempo. E logo no versículo 9, Pedro vem dizendo: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demonstrada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco. Ele é paciente para conosco. Ele não está retardando. Veja, retardar quer dizer o quê? Atrasar. Ele não está retardando, né? Ele está fazendo e vai fazer na hora certa. Essa paciência de Deus é para conosco, para que ele continua aqui no versículo 9, ó, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A vontade de Deus é que toda a sua criação se salve, que todas as suas criaturas louvem e exaltem e adorem o seu nome, dobrem os seus joelhos a ele. E ele não quer destruir a sua criação antes de dar oportunidade a todos. Por isso, nós entendemos, nós queremos, achamos que Deus está demorando para voltar, mas ele não está demorando para voltar. Ele vai fazer no seu tempo, ele não retarda. E é um exercício de paciência de Deus. Deus é longânimo. 1 Timóteo 2,4 diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer isso, né? Só que a missão de pregar o evangelho é nossa. Então ele está esperando que a gente cumpra a nossa missão. Se Jesus não voltou é porque todos ainda não ouviram. E se todos não ouviram, é culpa minha e sua. Vamos trabalhar. Tá certo? Então, Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. E o terceiro subtópico aqui, a demora, é uma incompreensão dos projetos de Deus. Quando ele fala retardar, na minha versão, ou na outra versão do comentarista, demora você está demorando para ficar pronta, hein? A gente fala assim às vezes, né? Fulano, não demore. O que quer dizer demore? Você está atrasando. Tinha uma hora marcada, um tempo devido em que você deveria estar lá presente e você não chegou naquele tempo devido. Essa noção de demora, de retardar, não pode se aplicar a Deus. Porque para nós pode ser que esteja demorando, mas Deus vai fazer na hora certa. Na hora que ele achar que deve fazer. Ele vai mandar seu Filho ao mundo para nos buscar e levar para a vida eterna novamente, né? Mandar novamente ao mundo para nos levar para a vida eterna, quando for a hora dele. Então Deus não está demorando para fazer. Nós é que estamos ansiosos demais, né? E não conseguimos aguardar todo esse tempo sem achar que Deus está demorando. Olha que coisa engraçada. Como a gente atribui a Deus adjetivos de coisas que nós fazemos, como se ele fosse culpado, como se ele não estivesse vendo uma situação.
Sabe, às vezes a gente passa por um problema e acha que Deus está demorando a nos atender. Deus não me respondeu ainda. Ainda quer dizer o quê? Já devia ter respondido, mas não respondeu. Não é isso? Muitas vezes ele já respondeu, a gente não ouviu, que é diferente. Mas veja que a gente às vezes impõe sobre Deus, imputa sobre Deus algo que é nosso. Deus não demora. Deus não vai retardar, ele não vai deixar de fazer, né? Ele fala aqui, ó, indevidamente, ser indevidamente lento, atraso como referência de uma hora marcada, né? É uma demora aparente. Por quê? Porque não tem hora marcada conosco para Jesus voltar. Para ele tem. Para Deus, ele sabe que dia e que hora o Filho do Homem voltará para nos buscar. Mas para nós não tem. Então, por que nós estamos ansiosos? A demora não significa que a palavra de Deus será anulada. No versículo 10, diz aqui, ó, virá entretanto como o ladrão o dia do Senhor. Sabe o que é vir como ladrão? Você espera que a sua casa seja assaltada? Não, ninguém espera, né? Ninguém espera, mas bota tranca, mas fecha a porta, toma certos cuidados. Opa! O vizinho da rua de baixo foi assaltado, então vou aqui reforçar a minha tranca, eu vou tomar os meus cuidados. Porque a gente sabe que o ladrão pode vir. Que dia, que hora que ele vem? Não sei. Ele vem como ladrão. O que quer dizer isso? Não tem data, não tem hora, pode acontecer a qualquer momento. E como a gente espera, ou espera, né? Não espera, mas sabe que a gente pode ser assaltado, nossa casa pode ser assaltada, nosso carro pode ser roubado, a gente toma certas precauções, né? Evita andar na rua expondo o celular, a gente evita andar muito arrumado na rua, se não precisar, a gente tranca o carro, não deixa a bolsa em cima do banco porque o bandido pode ver a bolsa, quebrar o vidro e querer pegar a bolsa, não é isso? Tranca a nossa casa, vê direitinho quem está chegando. Aí o entregador de pizza, mas eu não pedi pizza, então nem atende. Não sou eu não, pode ir embora. Não é isso? A volta de Cristo é certa. A volta de Deus, de Jesus, ocorrerá. Isso é certeza, não há dúvidas. Mateus 24, de 29 a 35, Jesus está falando sobre suas palavras, sobre aquilo que ele falou. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, aleluia, 2000 anos, e a palavra de Cristo continua aqui, a sua promessa é certa, ele voltará para nos buscar. Agora, Pedro fala também em linguagem apocalíptica, aqui ele fala que os elementos se desfarão, né? O dia do Senhor no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Pedro fala em linguagem apocalíptica, saiu falando sobre o dia do Senhor, falando sobre o seu juízo. E o seu juízo será sobre toda a terra, inclusive sobre toda a sua criação. O segundo tópico da nossa lição, então, do versículo 11 ao 14, fala sobre
uma grande necessidade. Se a volta de Jesus é certa e se ele virá como ladrão, pode ser que eu não consiga acabar esse vídeo, Jesus volte antes do final dele. Ou pode ser que você esteja assistindo esse vídeo e Jesus volte antes que você acabe de assistir. Não sei qual é a hora. Virá como ladrão. Então, há algo que eu preciso fazer. Eu preciso estar pronto. Será que eu tenho estado pronto para a volta de Cristo? Pedro exorta as pessoas daquele tempo assim: visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Como eu tenho vivido? Será que eu tenho buscado uma íntima ligação com Deus? Eu tenho vivido em santo procedimento e piedade? Ou será que, tem essa história aí de que Jesus vai voltar, mas não vai ser amanhã não, então tranquilo, né? Temos tempo ainda para se ajeitar, temos tempo de acertar as contas com Deus. Será que eu tenho vivido assim? Ou será que eu tenho vivido pronto para ir embora a qualquer momento? Será que eu estou de malas prontas para ir para o céu? Ou será que eu ainda vou ter que arrumar as malas para ir? Né? Nós precisamos pensar e entender que a nossa vida precisa focar naquilo que é eterno, naquilo que vai ficar para sempre. Para isso, Pedro chama os crentes a ter um procedimento santo e piedoso. Né? Faz parte da conduta do cristão, olha que interessante, esperar e apressar a vinda do Filho de Deus, do Senhor. Né? Esperar e aguardar com grande expectativa, uma atitude de entusiasmo pelo retorno. Será que eu tenho estado entusiasmado com a volta de Cristo? Mas o mundo todo vai se desfazer. Olha, isso vai ser feio, né? Vai ser feio. Mas nós que somos crentes, nós que somos salvos, não temos que temer isso, porque nós vamos ter um novo céu e uma nova terra. E Pedro usa aqui a expressão apressar, esperando, versículo 12, olha só, esperando e apressando a vinda do Filho de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Como é que a gente apressa a volta de Cristo? Deus, e Pedro já falou aqui, não quer que ninguém se perca. Ele quer que o evangelho seja pregado a toda criatura. Jesus, ao subir aos céus, nos deixou uma missão: ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas estas coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, nós precisamos pregar o evangelho para que todas as pessoas conheçam o evangelho, né? E a gente precisa fazer isso para apressar a volta de Deus. O dia de Deus, o dia do Senhor, né, é o dia do seu retorno, aquele em que ele voltará para levar os céus. E nós temos que pregar esse evangelho da boa nova de salvação, de um novo céu, de uma nova terra, em que as coisas serão diferentes. Versículo 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Isaías 65:16, ele fala um pouco sobre, lá em Isaías, Velho Testamento, olha que interessante, ele fala sobre novos céus e nova terra. 65,
versículo 16. De sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade é que se abençoará, e aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Imagina uma terra, um céu, um lugar onde nós vamos morar, que não há mais preocupações, não há mais privações, não há mais sofrimentos, não há mais lutas, embaraços, não vamos ter mais provações, não vamos ter mais doenças, não vamos ter mais os problemas que temos aqui. É um lar que habita justiça. João 14, 2 diz assim, só um instantinho, João 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus foi preparar um lugarzinho para mim lá no céu. Foi para você também? Aleluia, que bom, que maravilha. Deus tem um lugar para nós no céu. Há muitas moradas no céu e nós teremos a nossa própria morada. Portanto, precisamos trabalhar. Jesus voltará, terceiro tópico, preguemos o evangelho. Então, nós temos que trabalhar. Nós temos um trabalho a fazer. Versículo 15 e versículo 16, 14 ele ainda fala, por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achado por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Versículo 15, e tende por salvação a longanimidade do Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Veja, tende por bom ânimo a longanimidade, a paciência de Deus. Deus sabe o que existe no mundo, né? Não tem porquê, né, Deus esperar para julgar o mundo. Ele já sabe como ele pode julgar e como vai julgar as obras de Deus. Agora, essa história do apressar, né? Uma outra versão desse versículo diz assim: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Aqui ele coloca, tende por salvação a longanimidade de Deus. A paciência de Deus significa salvação para nós, significa que ele está nos dando tempo suficiente para que preguemos o seu evangelho. Nós, como seres humanos, temos um costume temos um reflexo, né, de nos irritar rapidamente. Muitas vezes ouvimos um negócio, o sangue sobe a cabeça e rapidamente nos irritamos. Às vezes a gente vê um filho fazendo alguma coisa e já sai brigando, já sai falando, né, fazendo aquela dura exortação, não é isso? E muitas vezes a gente vai ver, a gente entendeu tudo errado, não tinha nada a ver, não estava fazendo nada errado, e a criança levou lá uma reprimenda sem necessidade. A gente tem que ter um pouquinho de calma e longanimidade, tempo para a gente entender o que está acontecendo e expressar, sim, a nossa ira. Nós precisamos agir como Deus. Deus é longânimo, compassivo, bondoso. Ele espera, ele se irrita. Olha, ele se irrita conosco. Nós fazemos coisas que irritam a Deus, que desagradam a Deus. Mas ele tem misericórdia, ele tem paciência, né? E ele dá muitas oportunidades para que haja arrependimento. E nós precisamos, como se diz, estar atentos a essas oportunidades e aproveitar todas elas, né? E o tempo que a gente vive, então,
não é o tempo do julgamento. Deus pode nos julgar desde já, mas ele vai fazer isso no juízo final. Nós estamos no tempo da salvação. Ainda temos tempo de nos salvar, de fazer a sua vontade e buscar a salvação em Cristo Jesus. Estamos no tempo da salvação, não no tempo do julgamento. E para que isso aconteça, para que as pessoas sejam salvas, a Igreja de Cristo precisa falar, precisa pregar, precisa testemunhar, precisa cumprir a sua missão. Romanos 10, de 13 a 15, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas obras. Meu irmão, minha irmã, Deus deixou para mim e para você uma missão que não deu aos anjos, que não deu a outros senão aos homens, que é pregar o seu evangelho, falar de Cristo, para que as pessoas possam crer. Se eu não falar, as pessoas não vão crer. Mas eu falo e eles não creem, tá? Aí é um outro problema. É um problema que não cabe a mim ou a você resolver. Eu prego, eu falo de Cristo, eu insisto eu posso até ser um pouquinho mais chato, enfático, ou então aproveitar os momentos em que a gente tem uma abertura para pregar o Evangelho. Eu posso fazer tudo isso, mas eu não posso converter uma pessoa a Cristo. Eu não posso garantir que o meu trabalho fará com que aquela pessoa se tornará um seguidor de Cristo. Não está na minha alçada. Eu faço o que eu tenho que fazer. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não somos nós. Eu não vou fazer o serviço do Espírito Santo porque eu não tenho capacidade para isso. Mas eu tenho que proclamar o Evangelho. Nós não podemos negligenciar isso. Muitas vezes a gente vê a diretoria da igreja, eleição de diretoria, estamos chegando no final do ano, vamos ter de novo a eleição de diretoria, e no departamento de evangelismo ninguém quer assumir. E quando assume, muitas vezes não faz nada que a gente consiga visualizar como obra de evangelismo. Nós precisamos pregar o Evangelho. Não podemos garantir o resultado, mas temos que ter em mente que precisamos pregar o Evangelho. Já vi igrejas fazendo planejamentos estratégicos, iguais àqueles que se fazem no mundo, e muitas vezes o planejamento estratégico da igreja diz lá, aumentar a membresia em 100 membros, ou dobrar a membresia da igreja. Misericórdia! Eu não tenho ferramentas para aumentar a membresia da igreja de crentes. Eu posso aumentar de outras coisas, mas não de crentes. Posso pegar, batizar e colocar como membro da igreja, mas essas pessoas não necessariamente serão crentes, porque quem faz o crente, né, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, e a pessoa se converte. Nós temos, porém, que proclamar o Evangelho. A gente pode colocar como meta levar a palavra a 1.000, 10.000, 5.000 pessoas. Isso é uma meta boa para a gente cumprir. E o que vai resultar disso, então, a gente vai trabalhar. Mas eu não posso dizer o que vou obter de resultado. Nesse trecho, ainda no versículo 16, Pedro fala assim, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, no versículo 15 ainda, tende por salvação e longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo
vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Bom, a Bíblia é difícil de entender. Sim, é difícil de entender para quem não está acostumado a ler, para quem não está acostumado a entender o que está escrito ali. Porém, existem ferramentas, existem meios pelos quais nós podemos entender com maior profundidade o que está escrito ali. O que Pedro está dizendo de textos difíceis de entender, né? Ele não está dizendo que por conta disso então não deve ler, não deve estudar. Mas ele está dizendo aqui que ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, cuidado quando você vê alguém usando um texto na Bíblia e esse texto não é exatamente o que está escrito. Olha o versículo anterior, olha o versículo depois, olha o contexto, daí o texto todo, sabe? Só isso aí já ajuda muito a entender em que contexto as coisas estão sendo ditas. Tem um exemplo muito clássico, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tá, peraí, Paulo está preso, Paulo está dizendo que soube passar com muito e sabe passar a vida com pouco, né? E que vai ficar feliz com todas essas coisas. Aí o pessoal vai e usa, posso todas as coisas naquele que me fortalece, para dizer que eu vou ser vencedor, que eu vou ganhar, que eu vou acontecer, que eu vou fazer, e está totalmente fora de contexto. Na interpretação da Bíblia, a gente tem um chavão, um texto, né? Um pensamento que a gente fala, que o texto fora do contexto vira pretexto. Então, cuidado quando você ouve certas pregações, né, e aquela pregação não tem nada a ver com o texto que foi dito. Acontece, infelizmente, e acontece muito. Às vezes as pessoas usam o texto não só para fazer uma pregação um pouquinho diferente, mas decolam na direção contrária. E o Pedro está afirmando que essas pessoas são ignorantes, ou seja, que não têm conhecimento e são instáveis, né? Ou seja, não sabe, não é confiável, não sabe o que está dizendo, está falando besteira e está levando pessoas a praticar coisas erradas. Muito cuidado, meus irmãos, nós temos que ter certeza de tudo que estamos vendo, assistindo e lendo a respeito da Bíblia. Existem muitos ensinamentos errados espalhados por aí, né? Você precisa pegar a Bíblia, ler, entender. Se não entendeu, existem comentários bíblicos, dicionários bíblicos, existem ferramentas que nos ajudam a entender. Se você for um pouquinho mais estudioso, é importante aprender o grego, um pouquinho do grego, um pouquinho do hebraico, para entender o que aquele texto queria dizer lá no original, porque também são traduções. Então, o que Pedro está dizendo não é que a gente deixe de estudar porque a Bíblia é difícil. Não, a gente tem que ser cuidadoso. Precisamos ser cuidadosos com as coisas que estamos fazendo. O último tópico nos fala aqui: Jesus voltará, cresçamos na fé. E ele se refere aqui aos dois últimos versículos, né? Vós, pois, amados, prevenidos, eu estou prevenindo, estou falando antes, como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Cuidado, gente, cuidado, porque muitas vezes ouvindo alguma coisa a gente parece bonito, lindo, maravilhoso, como Deus é maravilhoso porque está fazendo desse jeito, e quando a gente vai ver não tem nada a ver com Deus, está pregando o que não está na Bíblia, né? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele fala para não ser inconstante,
para não ser facilmente seduzido, levado para esses ventos de doutrina. Mas como é que a gente pode fazer isso? Ele usa a palavra crescer, crescer na graça e no conhecimento, crescer espiritualmente. Como é que eu posso crescer espiritualmente? Caminhando com Cristo. Leia a Bíblia, ore, estude, frequente a escola bíblica dominical, vá aos cultos, debata com o pastor textos que você não entendeu, discuta, procure entender mais aprofundadamente, discuta com seu professor de EBD, esteja com ele conversando, aproveite essa oportunidade. O professor de EBD sabe tudo? Não. O pastor sabe tudo? Não. Mas as pessoas que se propõem a fazer isso já têm alguma caminhada e elas têm crescido na fé, elas têm estudado a respeito da Bíblia e muitas vezes não, e elas geralmente têm mais experiência. Mas qualquer professor e qualquer pastor tem que saber essa posição e assume essa posição. Se me fizerem uma pergunta que eu não sei, eu não vou, como dizem, cartear uma resposta. Eu vou dizer, não sei, vou estudar. Eu não sei, vou estudar, vou orar. Porque a gente tem ferramentas para entender alguns textos. Existem alguns textos duvidosos, existem alguns duvidosos assim, né? Já me perguntaram, vem cá, mas Jesus ressuscitou depois de 3 dias ou ao 3º dia? Aí quando você vai e lê, no português, tem 2 traduções ali que dão dúvidas. Então, pois é, mas isso é importante, não é? Não sei, de repente para a pessoa era. A gente vai e dá uma estudada e busca uma resposta melhor, ok? Mas a gente precisa crescer na graça e no conhecimento. Estudar sim, mas muito mais importante que o conhecimento intelectual do ler, estudar e aprender é o conhecimento pessoal. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Conhecer a Cristo significa conviver com Ele todo dia, ter experiências pessoais com Ele. Para isso, é fácil, só orar, né? Pedir a Deus que fale ao seu coração. Ele vai falar, Ele vai te mostrar a sua presença, Ele vai te mostrar a sua mão agindo, Ele vai te mostrar a sua condução para a sua vida, se você assim desejar e pedir. Esse conhecimento não vem com o número de anos que eu sou crente. Esse conhecimento vem de quanto mais eu busco estar perto de Deus. É pôr em prática aquilo que eu aprendo, é orar, é conversar com Deus, é falar com Deus. E assim é que nós devemos viver enquanto aguardamos a volta de Cristo. Cristo virá para nos buscar, né? Virá das nuvens com poder e glória e nos levará para morar eternamente com Ele. Enquanto isso, temos um trabalho a fazer. Vamos pregar o seu evangelho, vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecimento esse que nós vamos crescer buscando estar com Ele, buscando conversar com Ele, buscando ler a sua palavra. E a palavra de Deus fala ao nosso coração, mas é muito difícil. Peça a Deus sabedoria. Alguém com falta de sabedoria, peça a Deus que a dá com abundância. Deus dá a sabedoria em abundância e Ele nos ajuda a entender a sua palavra. Deus fala aos nossos corações, mas você para isso precisa orar, precisa parar um pouquinho a sua vida todo dia, dedicar um momento de atenção a Deus e buscar estar aos pés da cruz. Ler a Bíblia e ouvir a palavra de Deus através da Bíblia. Esses 2 últimos estudos falaram dessa carta curta de 2 Pedro, mas
Pedro já estava nesse tempo preocupado com apóstatas, falsos mestres, falsos ensinos que estavam se espalhando, estavam iludindo cristãos, né? E é interessante, é importante que eu e você estejamos firmes nos conhecimentos de Deus. Será que eu estou atento à iminente volta de Cristo? Será que eu estou preparado para a volta de Cristo? Será que a minha vida tem sido zelosa, santa e piedosa para a volta de Cristo? Eu tenho aproveitado as oportunidades para pregar o Evangelho, eu tenho me dedicado a tentar conhecer Jesus, conviver com Ele e buscar fazer a sua vontade. Que Deus nos ajude a responder a todas essas questões com sim, né? E que a gente consiga cada vez mais estar aos pés de Cristo, estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.